Namastê! Sejam bem-vindos ao nosso Ayurveda Podcast. Hoje é o nosso segundo episódio. Estamos com uma convidada aqui muito especial, que é a Micheline. Antes dela se apresentar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e comentarem também. Tem também um QR Code aí na tela, que você pode contribuir com esse projeto do Ayurveda Podcast com qualquer valor. E espero que vocês gostem. Então, minha flor, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui na Casa do Sol. Muito feliz de você participar do Ayurveda Podcast. Se apresenta aí para as pessoas te conhecerem. Gente, essa mulher aqui é poderosa no Ayurveda, tá? Ela é poderosa, vocês vão ver. Obrigada, Paty. Namastê, Om Shanti. Para mim foi uma honra o convite, né? Que o projeto Deslanche, achei ótimo. Eu sou a Micheline Souza, eu sou terapeuta ayurvédica desde 2007 e hoje eu trabalho aqui em Belo Horizonte atendendo tanto presencial quanto online e atendo um leque bem grande assim do Ayurveda, né? A gente sabe que na Ayurveda tem as divisões, mas hoje eu consigo atender tanto o público geral e tem um público mais alvo que é ali referente a gestantes, a mulheres que querem engravidar. E como o Ayurveda prega que o melhor médico para cuidar da criança é aquele que cuidou e conhece a mãe e a sua família, eu também cuido da parte das crianças. Tanto nas terapias corporais, na preparação para engravidar, quanto na consulta, onde a gente apresenta ali a alimentação, o estilo de vida, as rotinas. E aí eu atendo aqui com todo esse leque, com esse foco bem direcionado. Eu acho você a referência. Referência para mim com gestante e crianças é Micheline, com certeza. Mas como que você começou no Ayurveda? Como que você começou em 2007? Como que chegou para você? A história é até muito engraçada, porque assim, eu sempre quis trabalhar com criança. Meu sonho era ser pediatra. Só que eu sempre tive pavor de sangue. Então eu falava, não tem como fazer uma faculdade de medicina se eu não consigo ver sangue. E em 2004, né, eu tive um problema de saúde muito sério e precisei de ficar muito tempo de repouso, né? Então assim, tive muitas limitações e tal. E nesse tempo de repouso, né, nem sempre o tempo ocioso a gente usa mal, né? Eu pesquisando na internet para fazer um curso de Shantala. Eu queria fazer o curso de Shantala e não tinha aqui em Belo Horizonte, só tinha no Sesc de Juiz de Fora. Aí apareceu para mim medicina ayurvédica. Eu falei, uai, mas tem jeito de a gente ser médico sem passar pela faculdade? E aí eu vi a grade do que oferecia o curso. Eu falei, uai, vou. Só que não tinha aqui em Belo Horizonte, tinha em Porto Alegre. Mas em janeiro de 2005 iniciaria a primeira turma em Belo Horizonte. Aí eu me inscrevi, me matriculei no curso, fiz os meus primeiros 2 anos, que foi aí que a gente se conheceu depois, né? Sim. Aí eu fiz os 2 anos de Ayurveda e aí eu fiquei encantada, porque foi quando a gente eu descobri o que era uma massagem ayurvédica, o poder que ela podia ter sobre a saúde de uma pessoa. E eu me tratei com a Ayurveda, né? Então, assim, eu tinha um diagnóstico que os médicos falavam que eu ia tomar remédio para a vida toda. E eu descobri que eu tirando carne, que eu mudando a alimentação, que eu sempre pratiquei esporte desde os 9 anos, né? Mas que eu intensificando ali o yoga, a meditação. E eu fui para essa linha, usar os olhos. O Shirodhara foi o portal, assim, da minha vida, foi o Shirodhara. E aí eu entendi que aquilo ali era uma medicina e que eu queria aquilo. E então, foi a minha primeira entrada na Ayurveda, foi aí, e me formei em 2007. Né? Concluí os 2 anos de curso e então eu comecei atendendo primeiro com as terapias corporais. E sempre focada, eu quero levar o Ayurveda para as crianças. Eu pensava assim, eu quero um dia levar o Ayurveda para as crianças. Por quê, Paty? Como eu estava sempre no Hospital das Clínicas em tratamento e fazendo exames, eu tinha a oportunidade, eu fiquei amiga da profissional que fazia o eletroencefalograma, porque eu fazia eletro constantemente, e eu vi ela fazendo em crianças.
Então eu ficava pensando o que uma massagem na cabeça, o que uma massagem no corpo poderia fazer com aquelas crianças em termos de processo neurológico, degenerativo. E aí eu falei assim, é isso que eu quero mesmo, isso que eu quero. E tive a oportunidade de aprender muito lá dentro do Hospital das Clínicas e associar ali como paciente e experimentei em mim. A primeira pessoa que usou Ayurveda na minha vida fui eu. E é interessante isso, né? Porque a gente entra num curso achando que é uma profissão, que você vai começar atendendo outras pessoas, mas você leva aquele choque porque você vê que o primeiro paciente é você, né? É, gente. Eu senti muito isso e sinto até hoje, né? O Ayurveda, toda vez que você vai para buscar alguma coisa assim, isso eu vou agregar no atendimento, você vê que primeiro é para você. E quando a gente entra no primeiro curso de Ayurveda, a gente começa a estudar ali, primeiro a gente começa essa cura, porque a gente vai vendo, gente, eu faço isso não está funcionando, realmente, não faz sentido. Eu falo muito que o Ayurveda nos ajuda a sentir, você volta a ser uma pessoa que sente, porque às vezes a gente está tão desconectado que para de sentir, né? Eu não sei se eu me sinto bem comendo banana ou não sei se eu me sinto bem tomando óleo de coco ou não. A gente para de sentir, porque tá indo aí no pensamento de manada. Quando você para pensar, para estudar, para entender ali, né, a filosofia do Ayurveda, você vai... Gente, eu sou uma pessoa que sente. É o estímulo dos 5 sentidos, né? Eu acho que o Ayurveda, eu vim do interior, do norte de Minas. Eu cresci numa fazenda, então assim, eu tinha uma vida que a minha avó me dava chá, nós tínhamos uma horta enorme, então a minha avó me levava para colher cenoura do chão, beterraba. Então chegava a hora do almoço, a minha avó mandava a gente lá na horta pegar o que a gente ia comer, sabe? Eu me lembro que, olha como que a gente é alquimista, eu falo que a Ayurveda para mim é missão. Sabe? Eu falo que quando as pessoas perguntam se eu tenho uma profissão, eu falo, eu tenho uma missão de vida. Foi isso que eu descobri, sabe? Quando eu dediquei ao Ayurveda. E aí eu lembro que a minha avó, ela deixava a gente muito livre na fazenda, né? Eu andava a cavalo o dia inteiro e amo montar cavalo até hoje e tal. E eu lembro que nessas andadas a cavalo, eu descobri uma florzinha que era o lírio do brejo. E, gente, como que é interessante, né? Eu tinha uns 8, 9 anos, isso. E aí eu colhi aquele tanto de lírio, porque ela era muito perfumada. E levei para casa escondido. Entrei para dentro do banheiro, coloquei dentro de um balde e deixei de molho ali. Fiquei fazendo hora dentro do banheiro e tal, porque aquela primaiada, né? Que tanto de primo, todo mundo tinha que tomar banho. Todo mundo tinha que tomar banho. E aí, só que como eu sou a neta mais velha, eu tinha alguns privilégios. E aí minha filha fez o banho de lírio, foi meu primeiro banho, assim. Mas o negócio me deu uma coceira. E o trem me coçava toda, porque olha o cheiro, né, o excesso ali, né, o meu pita e o meu vata se estressou com aquilo ali. E eu lembro que aquilo eu coçava, mas eu tava cheirando, eu tava perfumada. Então, na verdade, eu tava super feliz apesar de estar coçando. E aí eu tinha que jogar os lírios fora. E olha que interessante como que a gente realmente tem instinto. Eu não joguei os lírios na lixeira do banheiro. Eu joguei os lírios na terra. Para adubar a terra. Então, por isso que eu falo que quando a gente chega no caminho, né, natural, certamente alguma coisa vem lá de trás, né? Então, eu tenho isso na raiz da minha avó, as minhas bisavós, a gente tem parteiras na nossa família, né? Lindo. Meu tio me contou outro dia isso, eu fiquei super feliz de saber que tem parteiras na minha herança. Já é uma ancestralidade sua. É uma ancestralidade que justifica muito isso. E eu lembro que nasceu daí a comida que a gente comia, né? As coisas que a minha avó falava, do tipo, tá gripado, os chás que tomavam, não pisar no chão frio, entendeu? Protege as costas, né? E eu era e uma coisa muito legal para mim eram os momentos que a gente tinha na natureza. A oportunidade de colher as coisas, de buscar as coisas. Então, nasceu tudo aí. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Ayurveda, eu acho que desabrochou. Muito legal. E eu trabalhava no banco, Paty. Mentira, eu trabalhava sério? Não imagino você trabalhando no banco. Eu trabalhava no banco, eu fazia contabilidade, você acredita? Deus, não acredito.
E era muito engraçado isso, viu? Às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que você saiu daqui e foi pra cá. Eu fui. Então, eu gosto de lembrar muito assim, né? O Ayurveda fala que quanto mais afastada da natureza a gente estiver, mais desequilibrada a gente está. Por isso que eu digo que eu não acredito dela ter trabalhado num banco, né? Porque a gente vai se conectando mais com a natureza. Então, quando você fala de uma infância assim na fazenda, eu fico pensando, gente, é tudo que uma criança precisa para crescer, lembrando mesmo da missão que tem aqui, lembrando do, né, do que é, do quem ele é, porque está se respeitando e você você já nasce sentindo, né, o que funciona, o que não funciona ali para você. E quanto mais afastada da natureza a gente está, mais desconectada a gente fica. Então, trabalhar num banco com certeza deixa a gente assim muito longe do que é o natural. Aí você começa a se acostumar com uma comida congelada, além do ar-condicionado, além de uma tela de computador e muita tecnologia junto, né? E muitas pessoas chegam em casa à noite, entram no elevador para poder entrar em casa e não tem chão, não tem pé no chão, não tem terra, não tem planta, não tem nada, né? Então, sem querer querendo, porque não é por querer, né? Acontece, a vida vai levando a gente para esses caminhos, mas sem querer querendo a gente vai adoecendo. E foi o período que eu adoeci. Foi exatamente. Muito estímulo, muitas obrigações, muitas regras. Não que a gente não tenha que ter regra, né? Acho que a gente tem que ter. Mas a questão é, você não vê a hora, a partir do momento que você entra dentro de um departamento como um banco, as janelas, elas não têm a luz do dia. Eu chegava às 7 horas e chegava em casa 2 horas da manhã, né? Então, tipo assim, eu trabalhava em 2 bancos diferentes. Claro, aprendi muito, tanto é que a minha primeira sala de massagem foi dentro de um banco, entendeu? Eu atendi os funcionários. Legal. Então, assim, mas a gente não mata a essência, sabe, Patrícia? Eu falo muito isso, a gente não mata a essência. Eu tinha muitos cuidados, vou falar rapidinho disso para vocês verem como que o que é essência é essência. Eu montava processo para cliente inadimplente. E aí eu tinha que montar os processos e você conhece um pouco da história, né? Então alguns inadimplentes eram pessoas que a gente acabava vendo que eram mais simples, porque a gente olhava a conta, via a renda, via o tipo de emprego que a pessoa tinha. E aí na época do protesto, eu chegava no gerente e falava assim com ele, olha só, eu estudava o manual normativo, né? Aí falava assim, olha, tem uma brecha no manual normativo que a gente consegue esperar mais uns dias antes de protestar. E então, o que você acha de você entrar em contato com a pessoa e tentar negociar, fazer uma proposta? E aí eu insistia tanto nisso, que aí o gerente falava, não, Micheline, tá. Por fim, eu era chamada da defensora dos fracos e oprimidos. Que bom. Porque nessa brincadeira eles conseguiam renegociar a dívida, evitavam o protesto, quer dizer, gastavam menos da instituição e o cliente não ficava com o nome sujo, e aí eu tive essa fama. Então eu abri muitas portas no banco por essa maleabilidade, por essa natureza minha de querer equilibrar as coisas, né? Mesmo eu estando num ambiente frio, né? A minha essência não mudou. Eu sempre tentava negociar, eu sempre tinham coisas naturebas na minha mesa, tinha planta. Quando a gente tinha oportunidade, eu sempre mostrava um pouco do que eu aprendia. E assim foi, até o dia que eu saí de lá. Eu acho isso muito importante, sabe? A gente não perder essa essência mesmo e a gente não esquecer que são pessoas. Estamos o tempo todo servindo pessoas. Então, mesmo que seja num banco e seu serviço é ali muito metódico e tem aquelas regras, aquelas coisas, o que você pode fazer para ajudar? Porque tem uma outra pessoa do outro lado, né? Não é só uma máquina. E se você olhar lá para a pessoa e falar, nossa, essa pessoa trabalha com isso, ela ganha tanto, vai perder assim, vamos conversar. Você está enxergando uma pessoa, além daquele processo ali que você tinha que resolver, né? Isso é tão importante, dá para todo mundo, se todo mundo ajudar, né? Dá para todo mundo ser um pouco mais humano, porque nós somos pessoas atrás dessas coisas. Né? É tão ruim quando você vai resolver alguma coisa burocrática e a outra pessoa não te enxerga, né? Realmente. É tão difícil.
né, você querer resolver alguma coisa e é burocrático, você já sabe que tem regras ali para seguir, mas a pessoa também não colabora, ela não está te enxergando. É triste de ver, né? Mas você começou a falar de uma coisa aqui que eu queria entrar, que é a questão de começar com as terapias. Começar com as terapias corporais. Fala um pouquinho disso, como que foi? Por que você escolheu começar por aí? Eu comecei por aí porque quando a gente faz o curso, né, existe aquela insegurança, né, Paty, da gente fazer a leitura de pulso, da gente olhar a língua. E eu falo que o curso, ele nos dá uma base, mas a gente tem que estudar muito. Com certeza, muito, o resto da vida. Muito mesmo. O Ayurveda é muito grande, então assim, um diagnóstico errado gera um tratamento todo errado. E então as massagens são muito encantadoras, né? Eu achava lindo, eu acho lindo, né? Eu me apaixonei pelo Shirodhara, então era uma coisa que eu tinha muita vontade de que todo mundo recebesse Shirodhara. Shirodhara é muito apaixonante. Para mim, as terapias que atingem o sistema nervoso central, e que era uma das questões da minha saúde, eram as que eu queria levar para todo mundo. Então, quando eu estudei Ayurveda, eu vi aquela beleza e assim, eu tive uma professora de massagem que foi, nossa, sensacional, que ela me fez apaixonar por isso. E eu vi ali a resposta. Eu vi a nutrição dos tecidos, eu vi a mente mais equilibrada, eu vi a pessoa, durante a sessão de massagem, eu vi a respiração mudar. Sabe? É lindo. Eu vi o relato que a pessoa às vezes estava sem fazer cocô, né? Alguns dias, e depois da massagem ela conseguia ir ao banheiro. Questões de sono. Então eu realmente preferi e tive a oportunidade de começar pelas massagens. E o toque, né? Eu falo que assim, nós somos carentes de toque. E o corpo, eu estudei meditação na Brahma Kumaris e eu lembro de uma frase que assim, que marcou a minha vida. O corpo é o templo do espírito, é o templo da alma e do espírito. Quando você toca o corpo, você está tocando duas esferas muito, muito especiais de uma pessoa. Muito. Então eu me sentia e me sinto até hoje muito honrada quando eu vou tocar numa pessoa. Com certeza. Sabe? Eu acho que é de uma nobreza, sabe? Alguém te dar, sabe, o templo dela para você limpar, né? Então, quando você pensa que existe ali algo tão nobre, tão valioso, né? O corpo é a caixinha que guarda o grande diamante. Então, quando você imagina que você vai ter a oportunidade de polir o diamante, você é colocado num lugar que, assim, você pode fazer aquele diamante brilhar mais com uma terapia corporal. Então, é por isso que até hoje eu não parei de atender com as terapias corporais. Eu também não. Eu também comecei nessa parte, eu comecei pela parte da terapia corporal. Eu queria muito praticar quando eu comecei. E eu te perguntei isso porque a gente concorda, né, nessa parte, eu vejo que a gente tem o mesmo pensamento. E eu via nas outras pessoas que fizeram a formação comigo, todas as formações que eu fiz, que elas não davam tanta importância para essa parte. E até hoje ainda não não sei, porque hoje em dia eu já não faço os cursos básicos, né? Mas quando a pessoa está entrando, você vê que eles não dão tanta importância para essa parte. E para mim, o terapeuta Ayurveda, ele tem que saber muito a terapia corporal. Ele tem que saber muito, não tem como só ter uma noção. E às vezes até no curso mesmo, eu achava que o que era passado no curso era até fraco em relação à importância que tem. Que é como você falou, a gente recebe uma base, né, no curso básico, mas a gente tem que estudar muito, porque a Ayurveda é um buraco sem fundo, né? Você vai cavando, 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 cavando e não tem fim, a gente sempre tem que estudar. E essa questão do diagnóstico é tão importante, você ter uma certeza do diagnóstico, né? Porque senão o tratamento vai todo equivocado. Vai todo. Aí você não vai ver o resultado chegando, que seria o natural de chegar quando você dá o diagnóstico certo. E eu via isso no curso mesmo.
a importância para a terapia corporal era muito pequena em relação à importância que ela tem no tratamento. E eu queria essa parte, eu queria terapia corporal. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso demais. E da mesma forma, você vê a pessoa ali se transformando pós uma bianga. O Shirodara é apaixonante. Sim. O Shirodara é apaixonante, gente. Né? É uma das chaves, assim. E você está falando isso daí, Patrícia, tem uma coisa assim que eu valorizo muito, né? Quando a gente fala de terapia corporal na Ayurveda, às vezes as pessoas não conseguem, eu pelo menos já tive a oportunidade de fechar diagnóstico depois que eu toquei a pessoa. Uhum. Porque às vezes existem níveis de toxinas, tanto na parte fisiológica quanto na parte mental e emocional. Uhum. Então, às vezes você faz aquela consulta, o pulso está confuso, a língua está viciada em várias informações, e aí você fala, não, deixa eu te fazer uma bianga. Quando você toca e você estuda os marmas, né, que a gente tem os pontos da fisiologia ayurvédica que se chamam marmas, né? Então a mesma anatomia que a gente tem na medicina alopática, a gente tem na Ayurveda, só que nós temos ali 117 pontos que são classificados para a gente usar. E cada ponto ele conta algo da fisiologia do corpo. Então estudar os marmas é uma grande chave para a gente fazer uma boa terapia corporal. E aí eu já tive situações do paciente me deixar confusa. E na hora que eu fiz a bianga, eu concluí o diagnóstico. Por quê? Primeiro, você tocou, né? Você eu toquei, de outra eu forma. senti, existe uma troca energética ali, existe uma conexão muito profunda. Por isso que eu falo que existe um respeito, né, Patrícia? Eu acho que total. A gente tem que saber respeitar. E eu falo que hoje, foi isso que você falou, todos os cursos não focam nas terapias corporais. E quando eu vejo, às vezes as pessoas falam, porque o Shirodara é uma terapia de relaxamento. Isso me dói, gente. Desculpa falar, entendeu? Mas assim, né, a sinceridade brota do meu pita. Mas assim, o Shirodara é uma terapia, inclusive, utilizada para pessoas que estão com demência, com paralisias, pessoas que não estão conseguindo andar, mulheres que querem engravidar, né? O Shirodara hoje em dia está sendo indicado para esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Então não é uma terapia de relaxamento. Eu acho que a gente tem que dar um mérito certo. Sim, com certeza. Ele é muito profundo. A gente resume para todos os desequilíbrios mentais, né? Sim. Mas vai muito além disso. Muito além. É muito profundo. É uma terapia que todo mundo deveria experimentar. Sim. Né? E ao mesmo tempo que ela não é assim tão simples de fazer, né, Micheline? É uma outra questão que a gente passa com a Ayurveda hoje. As pessoas acham que é só pagar e receber aquilo ali. O Shirodara, eu aprendi assim, e você também com certeza, que você não chega chegando fazendo Shirodara na terapia. Não é assim que funciona. Assim. Para você receber um Shirodara tem várias etapas antes disso, para que o seu corpo receba com dignidade, né, um Shirodara, e aí você vai sentir realmente o que é isso. É muito lindo de sentir uma sessão de Shirodara, não é? Sim. É tão profundo, é tão lindo. Você vê a paciente deitando para receber e depois que ela levanta, é tão bonito, né? São duas pessoas diferentes. Duas aqui pessoas deita diferentes. E aqui levanta. Só que para você ser essa pessoa que deita, antes disso você tem um processo. Você não pode chegar maluca, desesperada, sim, numa vida sem sentido, né? Com muita confusão e falar, hoje eu quero marcar um Shirodara, chegou aí 3 horas, fazem-me por favor que eu quero sair transformada. Não. Hoje eu tenho um encontro e aí eu tô muito agitada, então eu queria receber um Shirodara. Não. Acontece muito isso, não, né? Então, assim, e aí a gente não pode deixar com que pode. Isso aconteça. É desrespeitoso até com, sim, essa terapia. E com, né, a pessoa, porque a pessoa às vezes ela sai e não colhe o que ela veio buscar, e aí ela vai sempre comparar com algo que ela ouviu, né? Ou com alguma experiência que ela teve numa situação em que ela estava mais propícia. E verdade. Uma coisa que é legal a gente falar é que existem contraindicações para as terapias corporais. Todas, sim, as terapias da Ayurveda, sim, exigem preparação para elas.
Desde às vezes a gente prescrever um chá, desde às vezes, até para nós, né? Então, por exemplo, tem lugares que você tem um cardápio, né? Onde você entra na internet, escolhe a terapia que você quer e você vai lá no horário que você marcou receber. Com a gente não é assim. Não. Né? Você tem, por exemplo, eu só faço Shirodara em quem tiver feito no mínimo 4 sessões de Abhyanga antes. Eu também. Não adianta. Não adianta. Só, assim, pode... às vezes as pessoas falam assim, mas já ouvi, né? Você está deixando de ganhar dinheiro. E daí? Meu trabalho envolve algo muito maior. Eu tenho uma missão, não é só uma profissão. Então tudo isso, por exemplo, né? Eu vou falar aqui porque eu acho interessante. A gente não faz Shirodara em dia de relâmpago, em dia de chuva. A mulher não pode estar menstruada. Nós temos uma alimentação diferenciada no dia de aplicar certas terapias. Eu, por exemplo, no dia de aplicar Shirodara, eu não como chocolate, não tomo café, evito açúcar. Se eu puder, eu não deveria estar menstruada para aplicar o Shirodara. Assim como outras terapias. Essa aqui é porque a gente pegou aqui como gancho. Então hoje eu não sei por que cargas d'água as pessoas não têm salientado essa importância. Então a gente vê uma nova demanda de profissionais no mercado abrindo suas salas de atendimento e tendo até uma clientela bacana, mas sem respeitar esses princípios que eles não foram criados por mim e pela Patrícia. Não. Né? Isso existe há 7.000 anos. Eu falo, a Ayurveda é milenar, tudo que tinha para testar já testaram. A gente já sabe o que funciona. A questão da limpeza, inclusive, né? O terapeuta deve tomar banho antes e após o atendimento. Então a gente não sai atendendo 10 pessoas num dia, não é assim. É impossível, inclusive, fazer 10 abhyangas num dia. Pra mim é impossível. Eu não coloco o meu corpo para esse tipo de trabalho, porque é desonesto até com quem recebe. Sim. Não é outro tipo de terapia, nada contra outras terapias. Sim. Não sei nem dizer sobre outras terapias. Eu sou focada no Ayurveda e nem conheço outras técnicas também de massagem, terapia. Eu só conheço dentro do Ayurveda. Eu não me dispus a estudar outras para falar. Eu falo que dentro do Ayurveda não faz sentido para mim fazer 10 abhyangas num dia. Não faz sentido nenhum. Eu já trabalhei em spa, Paty, e assim, gente, você termina um dia... Nossa. O que você dá, entendeu? Seu último paciente, o que ele recebe, né? E assim, se ele recebeu algo, você ficou numa falta muito grande. Né? Não existe aquela troca bacana. Não existe. No final do dia não existe. Então, realmente, eu também hoje, eu tenho, não atendo todos os dias, né? Pode ser um luxo, mas eu acredito que não, eu acredito que é qualidade, eu ofereço uma qualidade diferenciada para o meu paciente. Eu coloco isso, inclusive, né, para todo mundo, que é o meu objetivo. Eu quero oferecer qualidade, eu quero oferecer um Ayurveda real, limpo, né? E a gente tenta, dentro do que é possível a gente tenta. Mas aqui, uma questão importante também, que eu acho legal a gente discutir, é essa questão de como o terapeuta trata o seu corpo. O que a gente faz com o nosso corpo de terapeuta, né? O que você faz? Aí fala de você um pouquinho. O que você faz pelo seu, né? Pelo seu corpo de terapeuta. Porque essas preparações, elas são... não tem o dia da terapia, né? Eu falo que eu tô preparada todo dia, porque não tem como ser diferente. Um dia me perguntaram isso, aí como você se prepara alguns minutos antes de atender alguém? Eu falei, não, eu levo uma vida preparada para atender alguém, não tem como ser diferente, né? E é isso, não é? No dia da terapia eu vou fazer oleação, no dia da terapia eu vou fazer um chai. Nós não temos isso. Não. Primeiro, é o seguinte, graças a Deus, né, eu tenho essa educação na minha família, herdada ali da minha avó, que era uma pessoa dinâmica, né, que acordava muito cedo, que ela já começava o dia ali fazendo os biscoitos, fazendo o ovo do meu avô, fazendo chá, sempre teve chá no café da manhã. Muito legal. Então, assim, eu tenho esse exemplo. Quando eu conheci a Ayurveda, aí entrou até para o meu tratamento, né,
a oleação. Então, a prática de oleação, ela faz parte, assim, da minha manhã. Né? Então, assim, se eu não consigo fazer a oleação de corpo todo, ao menos nas regiões que eu tenho mais agravamento, eu priorizo, né? Então, isso é uma prática que é todo dia. E você não faz é na de cabeça, segunda. nos pés? Ou Geralmente eu faço o corpo todo. Sim, quando como eu tenho vata mais agravado, aí eu priorizo muito o abdômen, as regiões da coluna e pernas. Mas sempre dou aquela descansada no topo da cabeça, porque a adípode, né, gente, é um marma que nutre o cérebro. Então sempre dou aquela descansada no marma adípode, porque isso me aterra se eu tiver tido uma noite agitada, isso já me dá um eixo, tá? Sempre pratico Surya Namaskar, tenho o hábito de fazer que sejam 2, hoje eu consegui fazer 2 só, porque já saí agitada, nem saí agitada, saí no tempo. Sempre pratiquei atividade física, isso daí pra mim é uma regra. Minha água morna, sabe? Não fico sem a minha água morna. Da manhã, né? Eu gosto do chazinho, eu não gosto do sabor da água pura morna. Eu tomo sempre água pura. Uma coisinha ali pra dar um saborzinho, mas tem que ter o morninho. Não, eu tenho que tomar água morna. Eu já faço, eu tomo café, tenho muito carinho pelo café. Então eu faço a água e depois você toma o café. Tomo café depois. Então, assim, meu intestino, gente, eu já fiquei 7 dias sem ir ao banheiro. Minha filha. Depois que eu conheci a Ayurveda, assim, se eu fico um dia sem ir ao banheiro, eu já sei o que fazer. E eu costumo falar o seguinte, que é uma coisa que o Ayurveda ensinou, bem ensinado pra mim. Que eu falo assim com os pacientes, se você estiver morrendo, antes de morrer, levanta e ferve uma água. É possível que você não morra mais. Eu falo muito isso. Então eu tenho a prática de oleação, eu tenho a prática de meditação, eu tenho um altar em casa, que eu tenho minha rotina de estar ali agradecendo. Tem que ter isso como prioridade. No meu consultório eu tenho isso, sempre tenho uma chama acesa, eu tenho referências físicas que me conectam a essa espiritualidade. Às vezes eu saio com a minha cachorra de manhã, todos os dias saio com a cachorra e faço uma caminhada. Às vezes eu levo a japamala para ir cantando o meu mantra ou fazendo a minha oração. E é tão natural, sabe? É tão assim... Já faz parte, escova o dente. E uma das... né, vamos falar numa regra aí. Então, de manhã, raspo a língua. É a primeira coisa que eu faço é raspar a língua. Com certeza. Depois que eu raspei a língua, eu faço minha oleação. Faço meu Surya Namaskar. Aí é que eu vou tomar café. Né? Aí eu vou tomar minha água... Aí eu saio para caminhar com a minha cachorra, depois eu volto para o café. E a minha prática de oração começa na cama. Então eu já acordo, já agradecendo, já ouvindo os passarinhos cantarem. E eu não consigo acordar à tarde, sabe, Paty? Então, assim, eu tenho uma rotina de acordar cedo e pra mim isso é ótimo. É maravilhoso, eu também amo acordar cedo. Eu amo sol, não à toa a gente tem o mesmo nome, gente. O nome aqui tá em sânscrito e aqui tá em português, mas, né, Surya. O espaço da Micheline é Surya e o meu é Casa do Sol. Então a gente tem isso também, né, em comum. Gente, tá gostando do papo? Curte o vídeo, comenta, compartilha já também aí esse podcast, tá bom? Mas essa questão, né, de cuidar do nosso corpo, né, eu aprendi isso também com a Ayurveda e a partir do momento que você coloca, você vai aplicando, isso vai se tornando prioridade. Eu não consigo encostar em outra pessoa, atender outra pessoa, me dedicar a outra pessoa, se eu não estiver bem. Então é prioridade para mim, né? Às vezes a gente está atarefada, é uma correria, um monte de coisa para fazer, né? Tem demandas, quanto maior a cidade, mais regras a gente tem, então a gente tem muitos compromissos, horários e coisas. Mas eu não ponho nada disso antes desse meu momento do acordar e ficar ali sozinha comigo e fazer as minhas práticas também, né? Espirituais. Oleação eu não faço tanto no verão. Eu não faço, como né, eu dou uma descansada mesmo de oleação no verão, mas a prática do acordar às 5 da manhã, o meu chazinho, raspar a língua, tudo isso, né, do Ayurveda, sentar no silêncio, que eu amo esse silêncio, como é bom, meu Deus, você ter isso. E aí a gente vê pessoas em outra realidade e fala, gente,
Não faz sentido isso, você tá adoecendo nessa loucura, acorda às 7h15 já tá no trabalho, Sim. já tá resolvendo coisa, já tá... Não come, né? Não come, não pensa. O intestino, você falou do intestino, uma coisa muito interessante, né? Se ficar um dia, você já sabe o que fazer. Já sei. Na verdade, se ficar um dia, a gente já sabe o que a gente fez. Também, né? Também, porque... porque O que eu fiz para o intestino código. estar preso hoje? Tem isso. E o Ayurveda nos ensina isso tudo. Então é outra vida, é outra coisa. Você ter isso como prioridade. Eu também não abro mão de fazer exercício físico. E aí termino uma Abhyanga ou duas. E às vezes até quando eu estou ensinando a Abhyanga, eu falo, nossa, mas você aguenta? Me perguntam isso. Eu falo assim, não, mas você aguenta fazer outra? Eu falo, né? Uai, até 3 num dia eu aguento. Aí eu falo, uai, sim, aguento, mas existe uma preparação física também. Eu não posso ser uma pessoa sedentária e querer fazer a Abhyanga, não existe isso. Não dá. A gente entende, inclusive, que o nosso corpo ele é a nossa maior ferramenta de trabalho. Total. E se você não cuidar dele, né? Então, como é que assim, você vai cuidar de alguém? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, mas magrinha desse jeito. Tem paciente que às vezes a gente põe um paninho no olho, né? Aí o paciente levanta assim e fala, meu Deus, é você mesmo? Aí eu falo, sim, sou eu. Mas que cresce. a gente tem vigor, a gente cresce, sabe? E a gente tem preparo. Tem o preparo físico, ele é importantíssimo. É um preparo físico, é um preparo emocional. E tem também, né, Paty, falando nisso aí, que eu acho que vale muito a gente falar, que a gente tem o início do dia e tem o fechamento do dia, né? Então, meus banhos, sabe, eles são sagrados. Eles são um momento ali que eu me lavo. Eu tenho a rotina de véspera de menstruação, pós-menstruação, fazer minhas vaporizações, fazer meus banhos de assento. Eu tomo os meus banhos de ervas, entendeu? Eu tenho às vezes a rotina de antes de dormir, apagar todas as luzes. Às vezes eu tô com o olhar muito cansado, os olhos cansados, deixar uma chama acesa, fazer uma meditação para poder limpar, nutrir os olhos. Porque a gente vê muita coisa, né, Patrícia? A gente lida com doenças, né? Eu atendo pessoas saudáveis, né? Sim. E pessoas doentes. Eu atendo pessoas que estão com quadros clínicos graves. Sim. E a gente não deixa de se importar, de se envolver. Não tem como não envolver energia, né? Não tem como. Assim, não existe Somos humanas, né? Não existe uma capa de... Não é, porque as pessoas pensam assim, ah não, eu vou entrar para atendimento, eu vou vestir uma capa de proteção, nada ali vai me abalar. Acontece. Então a gente tem que ter essa necessidade de começar e de finalizar bem. E uma coisa que eu aprendi também a respeitar, se eu não estou bem, né? Se eu não estou emocionalmente bem, né? Ou se eu estou com alguma dor, algum desconforto, eu remarcar meu paciente, sabe? Com certeza. E às vezes até eu exponho, eu falo, olha, hoje eu não estou bem, eu não consigo, eu não estou apta a te atender. E assim, é incrível como que o outro que está conectado, ele entende. E tem uma máxima na Ayurveda, né? Você atrai para você o paciente que você merece. Verdade. Então, o paciente que está com você, ele está fazendo duas coisas. Ele vem por merecimento e ele está também te tratando. Tá tratando a gente, é isso mesmo. Então, quando você olhar para o seu paciente que ele estiver te causando alguma coisa, olha para você. Né? E vice-versa. Às vezes o paciente que é tão generoso, que é tão bondoso, que aquele paciente que a gente dá o valor, ele não contesta, né? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu comecei a gerar abundância a tal ponto que essa pessoa veio para mim. Então a gente tem essas máximas. A gente conhece pessoas maravilhosas também, né? Conhecemos. A gente eu acabo ficando amiga de quase todas as pacientes, porque chega tanta gente maravilhosa, né? Mesmo com as questões lá para serem resolvidas, a gente acaba... Não tem como não ser humana, né? É muita aproximação no atendimento, a gente acaba gerando isso. E as sucessões devem ser assim, né? O paciente pergunta assim, quanto tempo dura uma Abhyanga? A Abhyanga dura 45 a 60 minutos, é o certo. Mas entre o paciente chegar, entre a gente conversar, então eu tenho hoje, assim, eu consigo agradecer muito, porque eu não preciso agendar um paciente atrás do outro. Eu já trabalhei em spa e é muito desagradável, sabe, gente? Não dá. Eu já saí do spa chorando, sabe? Sério? Nossa, é muito triste, porque você tem que mandar o paciente embora, porque tem outro te esperando. Ai, meu Deus, né? Não consigo fazer isso.
Mas é aquela questão, né? Foi um grande aprendizado para minha vida. Não, já trabalhei em espaço, assim, eu... eventos, fim de semana, né? Não, eu trabalhei mas mesmo, entendeu? Como funcionária mesmo, não cheguei a trabalhar. Trabalhei. E isso eu não quero. Não quero, não sabe? E eu me lembro do dia que eu falei com Deus, assim, eu não quero mais isso. E foi quando eu montei minha primeira sala, sabe? Que bom. E então, isso pra mim é uma regra. Eu não quero mandar meu paciente sair correndo, sabe? Eu quero que ele tome ao menos uma água antes dele ir embora. Gente, isso é terrível. Ninguém quer isso, na verdade, né? E eu já percebi isso aqui também. A primeira paciente que eu atendi, depois que eu abri oficialmente, porque desde que eu comecei a estudar, eu meio que comecei a fazer, treinando, né? Ela terminou assim, a Bianca, eu chamei ela, você já tem outra, eu tenho que sair correndo? Falei, não, ela era minha primeira paciente, não tinha mais nada, né, no resto do dia mesmo. Falei, não, de jeito nenhum, pode demorar o tempo que for. E aí eu percebi essa questão, né? Eu falo, gente, ninguém quer chegar, tira a roupa correndo, deita aqui, no final, 5 minutos você vestir sua roupa, sai correndo, tem outra já pra deitar. Falei, gente, eu não quero isso, e nem ninguém no mundo quer. Ninguém quer Eu já fiz receber. paciente voltar, Paty. O paciente chegou atrasado. Geralmente eu marco os meus atendimentos com intervalo de 2 horas entre um e outro. Sim. Né? É um capricho, tá, que eu tenho. Mas que faz parte. Que faz parte. Pra ter uma qualidade, faz parte. A menos que tenha uma necessidade de encaixar alguém ali. Mas já aconteceu do paciente atrasar e eu não teria condição de atendê-lo nem com 30 minutos. Não, imagina. E aí eu falo, olha, tem outro paciente depois de você, o seu atraso não cabe te atender, eu não vou te atender com qualidade. Porque aí o que acontece? Sabe aquela coisa de você untar a forma de bolo? Não tem como. Não é nem aprumar lá assim, né? E você aí, chegar e já tem que levantar. A pessoa fala assim, mas eu vim de longe. Eu falo, olha gente, tudo se bem, organiza, eu tenho certeza que você vai colher melhor no próximo atendimento. É muito melhor fazer isso. Como eu atendo gestante também, né, não dá para correr com gestante, não, sabe? Não dá. Gente, a minha gestante de ontem tá com 36 semanas, então ela levantou da maca, sabe? Igual um elefante levanta. Ai, eu sei que é isso. Tem como eu falar com ela, levanta rápido, porque tem outra pessoa ali fora te esperando, né? E ainda tem aquela coisa, a gente tem a higiene da sala, a gente tem que abrir a porta, a gente tem que circular a energia daquela pessoa que acabou de sair. Tem muitas questões que ficam, né, no ambiente. Não é assim, não dá para ser assim. Não dá. Eu atendi uma vez uma pessoa, esse caso até me chocou muito, mas para vocês verem como é importante o nosso templo, né, o corpo do terapeuta estar preparado. Essa pessoa chegou aqui muito insegura, com muitas questões e tal, e conversando com ela antes da Bianca, ela me falou que ela foi fazer uma massagem estética, numa clínica de estética, assim, não era nenhuma coisa específica. A moça começou a mexer nas costas delas e saiu para vomitar. Pensa, aquilo eu já gelei, né? Falei assim, o que vai ter pra mim? O que vai ter pra mim hoje? Mas eu não tava, né? Eu tava preparada como eu tava preparada para trabalhar todos os dias, né? Pode vir o que vier, aí a gente tenta se preparar. E aí peguei e atendi ela numa boa, né? Passou, ela contou isso, depois falou várias outras questões, outras coisas. Realmente ela estava passando por um período bem difícil. E eu atendi ela, no final ela entrou ali na sauna, ela, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem, você tá bem, né, e tal. Sim, eu fiquei com medo de você passar mal. Eu falei, imagina, fica tranquila, recebe o seu tratamento, eu tô bem, não preocupa comigo, tá tudo certo, você não tá assim também não, porque eu quis tranquilizá-la, né. E mesmo se a gente perceber algo, eu quis tranquilizá-la, eu não vou falar, nossa, o negócio tá feio pro seu lado, hein, gata. Como é que eu vou falar assim? Não tem jeito. Então foi uma coisa que me chocou muito e eu fico pensando muito nisso. Gente, você não pode sair para atender com o corpo aberto dessa forma, você não pode descuidar do seu corpo de terapeuta. É uma construção diária o seu cuidado ali para o dia que chegar alguém, você tá pronta. Até né? por isso que quando você não está bem, o melhor é que você não atenda. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a nossa ética profissional, que nos coloca a entender que por mais que aquele paciente esteja num tumulto emocional, energético, nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente atende um paciente que ele entende disso e ele está querendo um diagnóstico sobre ele. E o que a gente falar, ele pode introspectar
de forma positiva ou negativa. Então, eu já passei mal, né, com pacientes, mas eu nunca voltei para falar. Sim. Nunca falei com o paciente assim, nossa, quando eu peguei em você, senti um negócio, nunca. Quase morri. Sabe? Eu também, nunca. tá, gente? Não é que eu nunca passei mal, não. Já passei mal. Mas eu nunca cheguei a vomitar, ainda bem, né? Mas eu já passei mal e tem algumas pessoas que elas deixam mesmo uma carga energética aí. Mas a gente vai se preparando depois para limpar isso. Isso aí é um assunto para uma live também. Uma live. Né, amiga? Então, assim, é muito interessante a gente ter esse código, entendeu? Claro. De discernir com quem que a gente pode falar, porque às vezes tem pessoas que é útil a gente falar, mas nunca fala. Uma dica que eu dou. Não fala desse jeito, não né? Fala, e nem nessa sessão. Não fale na sessão. Na sessão. Entendeu? Ache um momento, né? E, inclusive, por eu trabalhar com gestantes, por eu acompanhar parto, né, existem situações muito delicadas que você, quando está com esse perfil de cliente, de paciente, porque nós temos pacientes, né, Patrícia, a gente tem que mediar muito as falas. Muito. Com certeza. Fala mais um pouquinho, como que você começou nesse trabalho com gestante? Porque quando eu te conheci, você ainda estava muito focada na questão de terapia corporal e estava no spa, né, e tal. O que isso entrou aí? Eu sempre atendi com as consultas ayurvédicas também, né, e sempre tive, assim, a história da pediatria, né. Mas comecei a atender gestante esporadicamente, elas foram chegando para as massagens e tal. E certa vez, só para contar assim, eu ia muito ao hospital para o meu tratamento e quando eu via sangue, até hoje, tirar sangue de mim, eu aplico uma injeção que é uma beleza, mas se eu tiver que tirar sangue, não dá. E aí eu falei, não vai rolar esse negócio, não desisti. Falei, não vou mexer com isso mais. Então, uma gestante que eu atendia, ela engravidou, conheci ela em outras situações, ela engravidou e falou, eu quero fazer acompanhamento de gestante com você. Eu falei, uai, tá bom. Tá bom, né? Comecei a estudar dentro da Ayurveda isso sozinha e fui vendo o que eu podia fazer, os óleos que eu podia usar e tal. Isso era 2000 e pouco, nossa, tem uns 10 anos isso. E aí eu comecei a estudar e comecei a atender. Até que chegou a primeira gestante que colocou pra mim que ela queria que eu estivesse no parto dela. Eu falei, caraca, e aí? Vou ter que ver o parto. Aí eu falei, deve ser nada demais não, né? Mas eu já tinha participado de um outro parto que eu não cheguei pro bloco e eu já sempre acreditei naquela história do parto humanizado, do parto vaginal. Era uma coisa que estava muito latente assim pra mim e tal. Sempre gostei muito de criança, sou apaixonada com criança. E fui. E foi o meu primeiro parto, assim, oficial, né? De passar pelo processo de bolsa romper, de sair tampão, de ver placenta, de ver menino nascendo e tal. E, gente, pra mim, eu falava assim, as pessoas falavam, Deus faz milagre. Eu falava, faz, mas milagre não é coisa que a gente vê, não. Não tá aí toda hora, é um negócio assim. E quando eu vi o primeiro bebê nascer, ai, que lindo! Eu olhei aquele processo e falei assim, isso é lindo, é o milagre de Deus. Então hoje eu falo, ver bebês nascerem é ver Deus fazer milagre. E para mim, contribuir para isso, entendeu? É o que eu sonhei antes de tudo isso, que eu tive uma visão que o meu anjo da guarda me entregavam 2 asas de borboletas e falavam que eu seria uma enfermeira de Deus. Ai, que lindo! Isso eu tinha uns 18, 20 anos. E aí eu falei, impossível, eu não gosto de sangue, eu nunca vou trabalhar com isso. E aí cheguei hoje, né, onde menina? eu estou, Chegou sabe? essa missão, que coisa mais bonita. Então eu trabalho fazendo a preparação para engravidar, eu faço pré-natal ayurvédico, trimestre por trimestre, preparo a mulher para parir, estou com ela como doula, né, no processo de parir, seja domiciliar ou na maternidade. No pós-parto faço acompanhamento da puérpera, que no Ayurveda se chama Sutika Paricharya, e trabalho com a pediatria ayurvédica, que é o Kaumara Briria,
Então eu faço todo esse acompanhamento. Todo combo mamãe e bebê. Mamãe e bebê, né? Garrabina parichária e Calmara Brília. E assim, eu acredito que a gente está mudando o processo do mundo, porque tudo aquilo que você ensina para uma mãe, Paty, independente da via de parto, sabe? Nossa, mas você vai atender só parto natural? Não, eu atendo todo tipo de mulher que queira. Às vezes a mulher chega para mim no primeiro trimestre, eu quero uma cesárea, você me atende? Te atendo. Porque é a oportunidade que a gente tem de fazer ela ter uma saúde melhor. Com certeza. Ela dá uma amamentação significativa. Então isso daí eu prezo muito. E esse é o lugar que eu estou realizando a minha missão, assim, que lindo. Não, gente, isso é muito lindo, isso é muito importante, porque voltando lá no nosso Ayurveda milenar, né, que o quanto mais próximo da natureza, mais saudável, a gente entra numa fase de que o parto virou uma coisa mecânica, né, e tão distante do que é o natural, né, e criar um bebê também que é intuitivo, é natural, a gente sabe, sem saber a gente sabe e a gente se esquece porque vem uma pessoa lá de fora que não tem nada a ver com aquilo e fala, tá errado, você tem que fazer assim, é assado, e vai criando, né, de forma diferente. Aí você vem de volta com esse do Ayurveda de falar, peraí, desde que o mundo da mulher é assim, o útero é desse tamanho, é dessa forma que funciona, o bebê precisa disso, a mãe precisa daquilo. Uma das coisas importantes, né, que a gente vê acabando hoje, e que eu não trabalho nessa parte, né, com gestante, não é meu foco, mas uma coisa que eu sempre prezo muito, e eu acho importante, toda mulher sabe, é a questão do resguardo. Sim, meu Deus, não se faz resguardo porque mais. Esse povo não respeita mais resguardo. E eu lembro daquele congresso que a gente foi de Ayurveda no Rio, a gente foi juntas e aquelas canadenses falaram, né? Eu não esqueço daquilo, elas tiveram 42 dias pós-parto. O útero é desse tamanho desde que o mundo é mundo. O corpo da mulher é assim. Então são 42 dias para o útero voltar ao tamanho normal. Não tem isso de não ter mais resguardo. Ele começa a voltar. A gente ainda fala muito isso. Esqueceram, né? Não tem outra, não é porque você não tem tempo que o útero vai voltar antes da hora, não. Ele precisa do resguardo. É importante para nós. E a gente fala ainda mais, sabe, Patrícia? Porque as pessoas esperam que a depressão pós-parto ela vai acontecer ali nos primeiros meses. Não. A depressão pós-parto, ela pode acontecer enquanto existir alteração hormonal no corpo da mulher. Isso varia de 3 meses a 3 anos de vida do bebê. Então, não é, estou me sentindo super bem, acabei de parir, tive um parto natural, estou me sentindo plena. E também a pessoa pensa, estou magra, estou ótima, né? E aí a pessoa, ela quer sair com o bebê para o shopping no ar-condicionado, ela já quer fazer viagens, ela já quer comer as comidas que ela comia. E aí depois de 6 meses a gente vê aquela mulher dar sinais de depressão, dá sinais de intoxicação. Aí a gente vê as cólicas do bebê, que a gente diz que tudo que a mãe passa, mesmo depois que o bebê já saiu dela, o bebê ele sente. É satimia, é compatibilidade. Não tem como. O bebê, se você estiver na esquina da sua casa, o seu filho sente que você está chegando. Né? Então é muito sério. Assim como uma mãe sente que o filho não está bem, mesmo que ele esteja lá na escola. As conexões das A conexão mulheres. É assim. Eu digo que o meu pós-parto, eu acho que eu sinto até hoje. Quando me perguntam até se eu quero outro, eu falo, não, eu ainda estou recuperando. O meu corpo mudou tanto. Meu filho vai fazer 6 anos agora. Mas assim, acho que é realmente isso. Uns 3 anos eu tava ainda num pós-parto. Eu não tive depressão pós-parto, mas é óbvio que eu senti o agravamento todo ali do vata, né? E é claro que eu senti os impactos. É terrível. Um pós-parto tem dias que são desafiadores demais para nós que somos, por exemplo, para eu que sou uma mulher que faço tudo, de tudo, que eu nunca fui uma pessoa que parei e esperei as coisas chegarem, eu sempre fui movimentando, eu tenho que parar e entender que aquele bebê não vai sair do meu colo para ir pro colo de ninguém, aquele dia é só meu colo. Foram desafios, né? Além de você sentir no corpo. Sentir o peito, materno. sentir o útero diferente, sentir o corpo
reagindo, né, de formas diferentes. E isso é, assim, o que acontece no pós-parto? Os doshas, eles mudam, eles desalojam todos, né? Então eles ficam em sítios diferenciados. Por quê? Porque você desarmoniza quimicamente. Os hormônios, eles precisam. Isso é uma necessidade humana que o animal, todo animal tem essa necessidade, entendeu? Se você olhar os cachorros, os gatos, todos passam por esse puerpério. Todos, gente, todos. Então, quando a mulher, que é o animal racional, tem essa possibilidade de entendimento, ela tem que se resguardar. E aí a gente fala, né, Patrícia, a mãe, ela sabe tudo, mas eu falo muito isso, crie os seus filhos numa rede de apoio de mulheres. Traga para perto dos seus filhos a avó, as tias, a madrinha, coloque ali, sabe por quê? Porque essas mulheres, elas criam não só uma corrente energética, entendeu? De proteção, de nutrição, mas elas ajudam a aterrar o vata desaterrado da mãe que pariu. Maravilhoso isso. Sabe? Porque a mãe que pariu, ela precisa de âncoras saudáveis. Isso é maravilhoso. Então hoje nós chamamos de rede de apoio, né? Essa rede de apoio, ela não é para te invalidar ou te invalidar. Não, é maravilhoso. E não é isso. Essa rede de apoio, ela é realmente para te ajudar. E aí a gente tem que saber muito bem, acolher também essa rede de apoio e entender que essas pessoas, elas fazem parte de uma dinâmica que é base, né? Quando você tem um filho chegando, você tem que construir uma base muito boa. Para ambos. E quando nasce um bebê, nasce uma família. Você pode estar tendo o seu 10º filho. Mas cada criança que nasce faz todo mundo nascer de uma forma diferente, sabe? É muito interessante isso. E o Ayurveda, ele pode vir como acessório de ajudar vocês nisso. A gente deveria fazer as 42 abhyangas, né, pós-parto. A alimentação pós-parto interfere muito na saúde do bebê. Muito, muito. Tanto nos primeiros meses quanto lá na frente, tá? Então, tudo que a mãe come e que desce pelo leite materno vai fazer memória nas papilas gustativas para que na introdução alimentar essa criança consiga aceitar os alimentos de forma diferente. De forma diferente, ao invés de querer um danoninho, uma papinha processada. Nossa. Então, a Ayurveda, ela entra ali no pós-parto abraçando tudo isso, gente. E acolhendo mãe e bebê, né? E a família lindo. toda. Gente, lindo. O trabalho da Micheline é lindo, vocês têm que conhecer. Amiga, já fala onde as pessoas podem te achar, pra gente começar aqui a se despedir, né? Tava ótimo. Meu canal no YouTube, Micheline Souza. No Instagram, Micheline Ayurveda, tá? No Facebook também, tem, por enquanto, né, Paty, estou fazendo uma remodulação, mas vocês podem jogar no Google Micheline Souza. Micheline. Micheline Souza, vocês vão me achar. É igual falar a Isa. A Isa é uma só, a Micheline é uma só, gente. Não tem e eu estou no Cidade Nova, tenho uma clínica e lá eu tenho uma sala onde eu aplico as terapias e realizo as consultas, tanto presencial quanto online. Atendo todo o público, desde que vocês estejam disponíveis a vir, eu estou aqui para isso. Sejam bem-vindos, vai ser uma honra atender vocês, tanto nas consultas quanto nas terapias corporais. Que bom! E tem alguma última coisa assim que você queira falar, alguma mensagem importante que você queira passar? Eu acho que considerando esse podcast assim, que vai se espalhar, né, Paty? Para os profissionais de Ayurveda, eu acho que vocês precisam se dedicar a estudar muito sobre as terapias corporais, sabe? Estudem mesmo. Os nossos cursos, eu tenho 2 cursos de formação em Ayurveda, na verdade acho que eu tenho uns 4 já. Tenho curso de especialização em obstetrícia e pediatria, curso de shiatsu e tal. Por mais que a gente estude, o certificado na parede, ele não é importante. Não. Sabe, a instituição onde você estudou, ela não é importante. O importante é o conhecimento que você faz a cada dia de atendimento. E para os pacientes, né, para as pessoas que querem buscar o Ayurveda, busquem, invistam. A Ayurveda é para quase todo mundo e seria para todo mundo que queira, né? E muda a sua vida assim, ó,
foco da gente é longevidade com saúde, né? Não é só longevidade. É com longevidade com saúde. Pratiquem a Ayurveda, deem uma chance para vocês, porque é uma medicina maravilhosa. Ah, isso mesmo. Gratidão, viu, amiga? Namastê. Namastê. Gratidão, muita luz, muito sucesso aí nos seus caminhos com a Ayurveda, que você continue essa missão bonita aí por muitos e muitos anos e se sinta realizada cada vez mais, que isso é o mais importante, né? Gente, gratidão a todos que assistiram. Peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam. Vai ficar na descrição do vídeo como vocês me encontram, encontra a Micheline também, tá? E mais uma vez, tem um QR Code aí na tela, se quiser contribuir com esse podcast, com esse projeto, para que ele continue crescendo, é só contribuir aí colocando a câmera no QR Code, tá bom? Namastê, gratidão.